Historicamente, o cubismo originou-se na obra de Cézanne, pois, como vimos, para ele a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros. Entretanto, os cubistas foram mais longe do que Cézanne. Passaram a representar os objetos com todas as suas partes no mesmo plano. É como se eles estivessem abertos e apresentassem todos os seus lados no plano frontal em relação ao espectador. Na verdade, essa atitude de decompor os objetos não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas. Significava, em suma, o abandono da busca da ilusão da perspectiva ou das três dimensões dos seres, tão perseguidos pelos pintores renascentistas. Com o tempo, o cubismo evoluiu em duas grandes tendências chamadas cubismo analítico e cubismo sintético. O cubismo analítico foi desenvolvido por Picasso e Braque, aproximadamente em 1908 e 1911. Esses artistas trabalharam com poucas cores, preto, cinza e alguns tons de marrom e ocre, já que os mais importantes para eles definiram um tema e apresentá-lo de todos os lados simultaneamente. Levado a últimas consequências, essa tendência chegou a uma fragmentação tão grande dos seres, que tornou impossível o reconhecimento de qualquer figura nas pinturas cubistas. Reagindo à excessiva fragmentação dos objetos e à destruição de sua escultura, os cubistas passaram ao cubismo sintético. Basicamente, cada tendência procurou tomar as figuras novamente reconhecíveis. Mas, apesar de ter havido uma certa recuperação da imagem real dos objetos, isso não significou o retorno a um tratamento realista do tema. Foi mantido o modo característico de o cubismo apresentar simultaneamente as várias dimensões de um objeto, como podemos observar em Mulher com Violão de Braque. O cubismo sintético foi chamado também de colagem, porque introduziu letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros nas pinturas. Essa inovação pode ser explicada pela intenção do artista de criar novos efeitos plásticos e de ultrapassar os limites das sensações visuais que a pintura sugere, departamento também do observador às sensações táteis. A pintura de Picasso e Braque, os iniciadores do cubismo. Pablo Picasso, tendo vivido 92 anos e pintado desde muito jovem até aproximar sua morte, passou por diversas fases. Entretanto, são mais nítidas a fase azul, 1901 a 1904, que representa a tristeza e a melancolia dos mais pobres, e a fase rosa, 1905 a 1907, em que pinta acrobatas e arlequins. Depois de descobrir a arte africana e compreender que o artista negro não pinta ou esculpe de acordo com as tendências de um determinado movimento estético, mas com uma liberdade muito maior, Picasso desenvolveu uma verdadeira revolução na arte. Em 1907, com a obra Les Demoiselles d'Avignon, começa a elaborar a estética cubista, que, como vimos anteriormente, se fundamenta na destruição da harmonia clássica das figuras e na decomposição da realidade. Aos poucos, o artista começa a voltar sua atenção para o homem europeu envolvido pelos conflitos que desembocarão nas guerras da década seguinte. Em 1937, pinta o seu mais famoso mural, em que representa com veemente indignação o bombardeio da cidade espanhola de Guernica, responsável pela morte de grande parte da população civil, formada por crianças, mulheres e trabalhadores. além de pintor, Picasso foi gravador e escultor, realizado nessas atividades uma obra independente de pintura. Suas gravuras, por exemplo, são trabalhos de um autêntico gravador, e não de um pintor que também faz gravuras, pois dominou com vigor as mais variadas técnicas: água forte, água tinta, ponta seca, litografia e gravura sobre linóleo colorido. A característica mais marcante da obra gravada de Picasso, que se estende de 1907 a 1972, está na força expressiva do desenho e na oposição entre áreas de claridade e de sombra. Ao lado de Picasso, Georges Braque, de 1982 até 1963, também renovou a arte do século XX, ao considerar a pintura como uma obra diferente de uma descrição objetiva da realidade. Depois de 1908, quando pintou Casas de Destaque, Braque passa pela essa fase do cubismo analítico, de que é exemplo sua obra O Português. Entre 1913 e 1917, já sobre o cubismo sintético, Braque começa a representar os objetos destacando-lhes a parte mais significativas. É desta época
por exemplo, a mesa do músico. A partir da década de 30 e depois de uma fase de transição, o artista descobre novos interesses estéticos e supera o cubismo inicial. Morreu aos 79 anos em Paris depois de produzir uma obra que revolucionou a pintura desde o início do século XX. Do ponto de vista puramente pictórico, as obras de Fernand Léger, que nasceu em 1881 e morreu em 1955, apresentam um desenho sintético e geometrizado, mas sua pintura é importante pelo seu significado, pois é um comentário otimista sobre o início do novo século. Ele considera a máquina e o trabalho dos homens na produção industrial como uma forma de construção de um mundo novo, como podemos ver em elementos mecânicos e o tipógrafo. Léger aceita e admira o crescimento industrial do fim do século passado e das primeiras décadas deste século. Para ele, a mecanização e os grandes aglomerados urbanos são sinais dos tempos contemporâneos. Por isso, parecem ser registrados com o mesmo interesse e encantamento com que os pintores registraram em outros momentos da história passada. Em 1925, seu contrato com o arquiteto Le Corbusier abre-lhe novas perspectivas. Primeiro, descobre a importância social das pinturas murais, que vão além do caráter individualista da pintura de cavalete. Em segundo lugar, Léger procura superar a distinção entre obra da arte e objeto utilitário, valorizando o desenho industrial para que o objeto produzido pela máquina seja uma das mais autênticas expressões de beleza contemporânea. Tarsila de Amaral pintou o quadro A Cuca no começo de 1924 e escreveu à sua filha dizendo que estava fazendo uns quadros bem brasileiros, e a descreveu como um bicho esquisito no meio do mato com um sapo, um tatu e outro bicho inventado. Este quadro é também considerado um prenúncio da antropofagia na obra de Tarsila e foi doado por ela ao Museu de Grenoble, na França. Guernica é um painel pintado por Pablo Picasso em 1937 por ocasião da Exposição Internacional de Paris. A pintura foi feita com o uso das cores preto e branco, algo que demonstrava o sentimento de repúdio do artista ao bombardeio da pequena cidade espanhola, claramente em estilo cubista. Picasso retrata pessoas, animais e edifícios nascidos pelo intenso bombardeio da Força Aérea Alemã, já sob o controle de Hitler, aliado de Francisco Franco. Sua composição retrata as figuras ao estilo dos frisos dos templos gregos, através de um enquadramento triangular das mesmas. O posicionamento diagonal da cabeça feminina, olhando para a esquerda, remete o observador a dirigir também seu olhar da direita para a esquerda, até o lampião, trazido ainda acesso sobre um braço decepado e, finalmente, a representação de uma bomba explodindo. Esse quadro foi feito também com o objetivo de passar para os que vissem o que ele estava sentindo, um vazio por dentro de si, um conflito, uma guerra consigo mesmo buscando resposta para a sua vida amorosa. E toda vez que ele via o quadro pensava consigo mesmo, será que o meu problema é maior que essa guerra? Ou tem mais importância para os outros? E naquele momento ele conseguia esquecer. O que para nós demonstra uma grande preocupação por parte do autor do mesmo. A obra Três Mulheres de Fernand Léger tem como características a forma geométrica que está presente em toda a obra. A construção das personagens apresenta formas arredondadas e aspectos robóticos. A fragmentação dos objetos em formas de cubos, cilindros e tubos. A planidade da tela, não há ponto de fuga na obra. O abandono da forma icônica. Os personagens não possuem formas humanas. A obra Violino e Jarro, de Georges Braque, faz parte da fase do cubismo analítico. A obra apresenta um violino, algumas letras que estão vistas como colagem e o uso de cores claras e escuras, e partes geométricas espalhadas misturando-se e dando a impressão de 3 dimensões. Traituba, de Oswaldo de Andrade. O sobrado parecia uma igreja, currais, e uma e outra árvore, para amarrar os bois. O pomar de toda a fruta e a passarinhada, Joá na roça de milho. Carros de fumo puxados por 12 bois, codorna, tucano, perdiz, araponga, jacu, nhambo, juriti. Traituba é uma fazenda de Minas Gerais, onde o imperador passava a noite. O que sobressai no poema são animais e árvores, passarinhos que compõem o cenário de uma fazenda. No final, nos 2 últimos versos, a acumulação se acelera e fica algo como uma enumeração caótica. Os nomes de pássaro todos assim acumulados montam uma imagem bucólica, mas de caráter cubo-futurista pelo processo.